Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos um pouco sobre os números, desde os naturais aos racionais. Então, sejam bem-vindos e vamos à aula. Já viu? Então, nós vamos começar falando um pouco sobre números naturais. Na verdade, só uma introduçãozinha rápida, porque os números naturais são os que a gente mais trabalha. Já trabalha com ele desde o infantil. Então, os números naturais, costumamos dizer que são resultados de contagens. A gente conta um determinado conjunto de elementos e o resultado obtido é um número natural. Por exemplo, contar a quantidade de alunos nessa aula. O resultado, nós temos aqui 5 com 3, 8 alunos. Então, o resultado é um número natural. A quantidade de professores de matemática nesta aula, 1. 1 é um número natural. A quantidade de professores de história nesta aula, não tem. Então, 0. 0 é um número natural. Então, contou, o resultado é um número natural. E eles são infinitos. Por exemplo, a população do Brasil é um número natural. Se você for para a população do mundo, já é um número bem maior, mas continua sendo um número natural. Então, eles são resultados de contagem. Se nós juntarmos todos os números naturais, nós formamos o que chamamos de conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N. E aí, 0, 1, 2, 3, e eles são infinitos. Só que, devido à necessidade de outras operações envolvendo números, foram surgindo outros conjuntos para que pudesse suprir essa necessidade. E aí, o primeiro desses conjuntos é o conjunto dos números inteiros. Primeiro, nessa sequência que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Mas eles são bem recentes. Demorou um tempo para que a humanidade aceitasse o número negativo como sendo um número. Então, ele já é uma coisa bem recente. Então, os números inteiros, como o próprio nome já diz, são números que não têm partes, números que não são fracionários. Então, olha, inteiros, os naturais são inteiros, olha, eles não têm partes, não são fracionados, não? Então, eles são números inteiros. Então, nós já temos os primeiros inteiros aqui, que são 0, 1, 2, 3 e assim por diante, é infinito. Além desses, nós temos também a mesma contagem, só que negativa. Menos 1, menos 2, menos 3 e também é infinito. Esse conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, juntando os números naturais com os negativos, forma o conjunto dos números inteiros, e ele é representado pela letra Z, que é a primeira letra do nome número em alemão. Então, em alemão, a primeira letra, o número se escreve usando-se como primeira letra o Z. E, portanto, chamamos esse conjunto de Z por causa disso. Por quê? Porque foram os alemães quem organizaram esse sistema para a gente poder trabalhar, ou esses números. Então, aqui dentro, nós temos, ou para realizar operações com esses números, nós temos algumas regrinhas, que são aquelas regras de sinais que a gente conhece. Então, nós temos umas regrinhas para quando for adição ou subtração. Quando a gente for somar ou diminuir números, a gente tem algumas regrinhas. Primeira delas, se os sinais forem iguais, mais, mais, ou então menos e menos, o resultado, se eu estiver somando dois números positivos ou dois números negativos, o resultado terá o mesmo sinal dos números que estão sendo somados e a gente soma. Então, se eu estiver somando um número positivo com um número positivo, eu repito o sinal. Então, a gente repete o sinal e soma os números. Aqui também, repete o sinal, que é menos, e também soma, não subtrai, porque é menos. Como eles são iguais, a gente soma do mesmo jeito. Já se os sinais forem diferentes, um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo, a gente repete o sinal do maior, tá? E diminui. Vamos ver alguns exemplos, para ficar mais claro. Letra A, se eu tiver menos 7 com menos 4, mais 8 mais 2. Pronto, vamos fazer essas, só para a gente. Observe aqui que os sinais são iguais. Então, se são iguais, a gente repete esse sinal e soma. 7 mais 4, 11. Aqui também, ó, quando não é dado sinal é porque é mais. Então, eu tenho um mais aqui e mais aqui, são iguais.
Então, repete o sinal, que é mais. A gente não precisa colocar quando o sinal é mais. E soma. 8 mais 2, 10. Quando o sinal é menos, a gente tanto coloca quanto fala. Tá certo? Então, menos 11 eu tenho que falar. Menos 11. E aqui, ó, são diferentes os sinais. Então, eu olho para os dos dois números, qual é o maior? Como se fossem os dois positivos, por exemplo. Então, o maior é 8. O sinal do 8 é menos. Então, é o sinal que fica no resultado. Então, repete o sinal do maior e diminui. Ou seja, subtrai 8 menos 2, que dá 6. Então, eu tenho que menos 8 mais 2 dá menos 6. A mesma coisa aqui. São sinais diferentes. O maior é 7, o sinal dele é mais, então é o sinal que fica no resultado. E diminui. 7 menos 4, 3. Tá? Uma forma da gente entender isso aqui melhor, eu vou fazer aqui com um número pequeno, tá? Menos 3 mais 2. É considerando como se o negativo fosse uma cor vermelha, por exemplo, e o positivo fosse uma cor azul. Então, vou fazer isso com bolinhas para a gente entender melhor, tá bom? Então, menos 3, eu vou colocar bolinhas negativas, ou seja, vermelhas. 1, 2, 3. E 2 bolinhas azuis. 1, 2. Então, para resolver menos 3 mais 2, para cada bolinha vermelha, eu corto um azul. Então, ó, cortei uma vermelha, uma azul. Uma vermelha, uma azul. Observe que sobrou uma vermelha. Então, quer dizer que isso dá 1, só que negativo. Então, o resultado disso aqui é 1, só que negativo, ou seja, menos 1. Então, isso é uma forma de a gente entender melhor. Então, por exemplo, aqui, ó, 7 bolas azuis, 4 vermelhas. Vou cortando o que sobra. Se for azul é positivo, se for vermelha é negativo. Entenderam aí? Já na multiplicação e divisão, vezes, né, ou dividido, se os sinais forem iguais, ou seja, positivo, positivo, negativo e negativo, o resultado sempre é positivo. Se os sinais forem diferentes, negativo, positivo ou positivo, negativo, o resultado sempre é negativo. Exemplo, vou fazer umas com multiplicação, vou fazer umas com divisão também. Então, olha, na multiplicação ou divisão, se os sinais forem iguais, dá positivo. Se os sinais forem diferentes, dá negativo. E a gente faz assim, ó, mais por mais, dá mais. Menos por menos, dá mais. Menos por mais, dá menos. Mais por menos, dá menos. Então, aqui é só fazer o jogo de sinais. Ó. Menos por menos. Isso dá mais, que não precisa colocar. Porque são iguais, ó, dá mais. Então, 2 vezes 8, 16. É só multiplicar. Mais por mais. Dá mais. 3 vezes 4, 12. Menos por mais. São diferentes. Ó. O resultado é negativo. Então, menos por mais dá menos. 5 vezes 2, 10. Mais por menos. Menos 3 vezes 7, 21. Sinais iguais, dá mais. Então, menos por menos dá mais. 24 dividido por 4, 6. Menos por mais, menos 8 dividido por 2, 4. Mais por menos, menos 14 dividido por 7, 2. E mais por mais, dá mais. 9 dividido por 3, dá 3. Vamos falar um pouco agora sobre números racionais. Então, números racionais. A palavra racional vem de razão. Então, a palavra racional vem de razão, ou divisão, ou quociente. É a mesma coisa. As três palavras significam a mesma coisa. Então, razão é uma divisão. Tá? Então, pensou no número racional, o número envolve divisão. Então, quando é que um número é racional? Quando ele pode ser representado numa forma de fração. Então, se eu pegar o zero, por exemplo, eu posso escrever o zero como sendo 0 sobre 1. Por quê? Se eu dividir 0 por 1, dá 0. Porque 0 vezes 1 dá 0. Ou seja, 0 sobre 1 é a mesma coisa que 0. Então, como eu posso representar o zero como uma fração, então o zero é um número racional. Outro exemplo, o 1. O 1 eu posso escrever como sendo 1 sobre 1. Se eu dividir 1 por 1, ó, dá 1. Então, eu posso representar o 1 como uma fração. Então, ele é racional.
7, por exemplo. 7 é a mesma coisa que 14 dividido por 2. Então, se eu dividir 14 por 2 dá 7. Então, eu posso representar 7 como uma fração, ó, como vocês podem ver, a mesma quantidade. Então, ele também é um número racional. Menos 3. Menos 3, eu posso escrever como sendo 6 menos 6 dividido por 2. Quando eu divido a menos 6 por 2, dá menos 3. Então, menos 3 também é um número racional. Então, todo número que eu puder escrever na forma de fração, ele é racional. Significa, ó, como vocês podem ver aqui, ó, o 0, o 1, o 7 são naturais. E eu posso escrever na forma de fração. Então, eles também são racionais. A mesma coisa o menos 3, ele é inteiro, mas como eu posso escrever na forma de fração, ele também é racional. Então, significa que todos os números naturais e todos os números inteiros são também números racionais. Além desses, nós temos outros números que não são inteiros nem naturais, como, por exemplo, 0,25. Quando a gente transforma isso em fração, a gente vai aprender depois, quando a gente transforma isso aqui em fração, isso é a mesma coisa que 1 sobre 4. Se vocês puderem verificar na calculadora depois, tá certo? Quando você dividir 1 por 4, dá 0,25. Então, eu posso transformar 0,5 numa fração. Significa que ele é racional. Então, outro exemplo, 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos. Então, como eu posso representar 0,75 como uma fração, então 0,75 é também racional. Outro exemplo, 0,333. Isso é a mesma coisa que 1/3. Se você dividir 1 por 3, vai dar 0,333 infinito aqui. Então, significa que esse número também é racional. Por quê? Porque pode ser representado na forma de fração. Só mais um exemplo. 0,131313. Isso é a mesma coisa que 13 sobre 99. A gente também vai aprender a resolver isso. Tá? Então, se você dividir 13 por 99, dá isso aqui, ó, que é infinito, mas que também é racional. Então, todo número que a gente puder representar na forma de fração, ele é chamado de número racional. Então, uma outra forma de a gente entender o que são números racionais é que eles são finitos, como é o caso desses, ó, tem fim. Esses aqui também, ó, embora sejam decimais, mas eles têm fim, só tem duas casas, tá? Ou infinito, como é o caso desse, ó, reticência significa que é infinito, mas periódico. O que quer dizer periódico? Que ele está repetindo sempre o mesmo valor. 3, 3, 3, 3, 3, 3 e assim por diante. 13, 13, 13, 13 e assim por diante. Esse valor que está se repetindo a gente chama de período. Aqui está repetindo 3. Ó. Então, o período aqui é 3. Aqui está repetindo 13. Então, o período aqui é 13. Então, um número é racional quando ele é finito, como é o caso desses, ou infinito, mas periódico. Ou, em outras palavras, quando ele pode ser representado na forma de fração. Se ele já vier na forma de fração, como por exemplo 2/5, ele já é racional. 3/8 está na forma de fração, então é racional. 11/2 está na forma de fração, então é racional. Se ao invés de 3/8 for menos 3/8, está na forma de fração, é racional. Tá bom? Mas o que é fração, né? Só para a gente ter uma ideia do que é fração. Então, o que é fração? Se você pegar um inteiro, dividir em 4 partes. Então, para representar isso aqui em fração, nós temos numerador da fração, que é o de cima, e denominador da fração, que é o que fica embaixo. Então, o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o denominador é 4. O numerador indica quantas partes dessas daqui eu tomei. Se eu tomar uma, o numerador é 1. Se ao invés de uma eu tomar duas, o numerador aqui é 2. Se eu tomar 3, o numerador é 3. E assim por diante. Então, outro exemplo. Se eu dividir na metade e tomei uma parte, então a fração vai ser, como eu dividi em duas partes, o denominador, ou seja, o de baixo é 2. Tomei uma parte, então o numerador é 1. Tá? Como eu disse, se aqui ao invés de eu tomar uma parte, eu tomar 3, por exemplo, então aqui
O denominador continua sendo 4, porque eu dividi em 4 partes, e o numerador são as partes que eu tomei. Isso aqui a gente pode ler assim, ó, 1 de 4, ou então 3 de 4, ou então 1 de 2, certo? É assim que a gente pode ler a fração. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula e até a próxima.